Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Direto de Brasília, do olho do furacão. Vai entrando, esmagando nesse like, arrebentando a boca do sapato. Hoje, dia 24 de junho de 2021. Olha, pessoal, cada dia mais o clã Bolsonaro se aproxima do desespero. Todo dia uma notícia nova, uma denúncia nova, e ao invés de eles denunciarem a denúncia, de eles denunciarem o objeto, eles vão para cima daquele que mandou o recado. Ao invés de eles se importarem com a mensagem, eles ficam putos com o mensageiro. Agora, senhoras e senhores, entra, esmaga no like, chame outras pessoas para participar junto com a gente aqui, que já está ao vivo em cores. Eu fiquei muito emocionado, eu acho que vocês notaram ontem, na entrevista com o presidente Lula. Teve os bastidores, pessoal. Teve a nossa conversa antes de ir para o ar e que eu achei muito interessante também. Hoje à noite eu vou divulgar um trecho desse nosso bate-papo antes de a gente começar a transmitir a entrevista do presidente Lula. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos a essas notícias aqui e aí depois eu volto sobre a impressão que eu tive da entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, olha, nessa quinta-feira Jair Bolsonaro visitou o Rio Grande do Norte, está visitando o Rio Grande do Norte e já enviou uma operação de guerra para fingir que é bem visto na cidade. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, já derrubou vários outdoor em uma rodovia na qual o Jair Bolsonaro passou. Mais de 100 faixas já foram derrubadas na cidade de Pau dos Ferros, cidade principal do Alto Oeste, Potiguar. A informação é do jornalista Lino Bottini. Segundo ele, a população da cidade está colocando novas faixas, enquanto Bolsonaro tenta outras formas de evitar os protestos. Equipes de segurança presidencial em veículos blindados passaram em todas as borracharias da região, mandando fechar as portas e trancar os estoques com medo de pneus queimados. Olha, é o Bolsonaro com medo de manifestações contra ele no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, a governadora é a Fátima, do PT, e ele é um reduto que ele quer pegar para ele. Então, nesse momento, o que o Bolsonaro faz? Manda a turma dele tirar qualquer outdoor que seja crítica ao governo, manda tirar faixas de crítica ao governo para dizer que é bem visto. E aí depois manda os bolsominhada, a gadaiada, a porcominhada, levar as suas faixas como sendo, como a gente ama o Bolsonaro. Mas não deu muito certo, não. Eu vou mostrar aqui imagens do que foi derrubado lá, desse outdoor derrubado, lá no Rio Grande do Norte. Olha aqui, vou colocar a imagem bem aqui do ladinho. Essa imagem aí, cemitérios cheios e geladeiras vazias. Isso aí foi derrubado pela turma do DENIT, pessoal. É o Departamento Nacional de Trânsito, atrelado ao governo Bolsonaro. Eles mandaram tirar. Mas nem por isso ele deixou de pagar mico. Foi pagar de doido lá e bateu foto com trabalhadores. Aí o que aconteceu? Os trabalhadores de lá tiraram foto com o Bolsonaro, mas com sinalzinho de Lula. Olha isso aqui, gente. Trabalhadores, né, de energia aí, fazendo a foto com o Bolsonaro, só que mostrando o sinal de Lula. Vocês terem uma ideia. É sinal de Lula dizendo, olha, aqui você não é bem-vindo não, mas fazer o quê? Você está aqui junto com a gente, vai fazer essa foto, mas com o sinalzinho do presidente Lula. Gente, vai esmagando no like, arrebentando a boca do sapato. Estamos ao vivo para todo o Brasil, direto de Brasília. Ontem, gente, nós estivemos à frente de canais como a CNN Brasil, a Record News, Band News. Nós ganhamos de lavada em audiência com a presença do presidente Lula aqui no Critica Brasil, que arrebentou a boca do sapato. Eu já era fã do Lula
Agora, a impressão que eu tenho é que eu virei mais fã ainda do presidente Lula. Que fala do coração, ele falou comigo antes Tô todo prosa, né, gente? Todo prosa, ele falou comigo antes. Claro, a gente foi um ato assim histórico para o Critica Brasil, porque há muito tempo todos que seguem o Critica Brasil aqui sabem que a gente estava atrás de uma entrevista com o presidente Lula. Já tínhamos entrevistado a Gleice Hoffmann, o Paulo Pimenta, o Zé de Abreu e várias outras personalidades, tanto da política como artistas, mas não tínhamos conseguido trazer o presidente Lula. Então foi um ganho, claro, para o Critica Brasil e um ganho também para quem assiste o Critica Brasil. Ontem a família se reuniu para assistir o presidente Lula falando comigo e foi um ápice, assim. Eu realmente fiquei emocionado com a presença do Lula aqui no Critica Brasil, a assessoria do presidente Lula, muita gente boa, e eu só pedi para eles, porque os assessores têm esse cuidado, como o próprio disse o presidente Lula, olha, os meus assessores estão dizendo isso, mas eu quero falar. E foi importante que eu senti que o presidente Lula se sentiu assim, livre para expor. E vocês viram que as perguntas que eu fiz tinha a ver também com a questão das minhas crenças, com a questão da crença do brasileiro, do cristão, do evangélico, do católico. Então eu tentei trazer aquilo que a gente sempre fala aqui do amor, da caridade, algo que eu sempre digo e repito aqui, que eu não acredito que o Bolsonaro é cristão, não é católico. Ele diz que é católico, uma hora diz que ele é evangélico, ele não é nada. Porque, bem como disse o presidente Lula, uma pessoa que é cristã não fica mentindo como ele mente. E o presidente Lula lembrou que, dado uma pesquisa, diz que o Bolsonaro fala 4 mentiras por dia, quando está falando pouca mentira. Então aquilo foi espetáculo. Eu agradeço todos vocês que participaram. Foram muitas mensagens, muito superchat, muito pix, mas não tinha como eu organizar para ler tudo de uma vez só. E eu peço desculpa do meu público, das pessoas que ficaram ali querendo, mas a gente tinha um tempo mínimo, o presidente ainda tinha que participar de uma outra programação em um outro canal estrangeiro. Então foi difícil para a gente fazer, mas muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, muitas pessoas me ligaram depois dessa entrevista, não é? Pessoas ali que eu nunca pensei que iam ligar para mim, ligaram. Então foi um sucesso. Eu só tenho a agradecer aos meus moderadores, aos inscritos nesse canal, aos que participam, aos membros do canal que ajudaram muito. E a gente, claro, pegou os prints das mensagens passadas e hoje eu vou tentar ler algumas delas aqui no Critica Brasil à noite, viu? O Luiz Fernandes diz, pessoal, Célia Mari tem vídeos curtos das partes da entrevista de ontem. Peçam para ela pelo Zap, mesmo número do Pix. Gente, olha, pode pedir que a gente tenha algumas partes e eu vou separar algumas partes também importantes. Muitos canais também pedindo para que pudessem transmitir essa entrevista com o presidente Lula no canal. Todos podem fazer isso, viu, gente? Se tiver algum canal, você pode pegar esse vídeo e colocar no seu canal. Coloque lá, né? Aqui produzido pelo Critica Brasil, assim como eu coloco aqui quando eu posto algo, quando as pessoas vêm aqui, eu posto ali a descrição do vídeo, né? A Aninha Meirelles se torna membro do canal, muito obrigado. A Inês Grazek também mandando aqui superchat pra gente. Deixa eu ver mais. A Mônica Araújo se torna membro do canal, muito obrigado, Mônica, por estar ao vivo aqui no Critica Brasil. E foi o máximo. Eu tava parece pinta em merda, sabe, pessoal? Aquela coisa assim. Eu dei uma travada, eu disse, meu Deus, eu vou arrepender. Por exemplo, eu ia imitar o presidente Lula e não imitei. Eu ia imitar o presidente Lula. Na hora que eu estava imitando a Marina, o Bolsonaro, era para eu imitar o Lula. Eu ia falar assim, ó. Chupa que a cana é doce, meu amigo. Companheiro, chupa que a cana é doce. Esmaga nesse like e arrebenta a boca do sapato. 2022 é nós, companheiro. Eu ia falar isso, mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz as perguntas, porque todo dia de sábado a gente separa um tempo aqui no Critica Brasil para falar da palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que tem os meus erros, tem os meus pecados, como todo mundo, mas eu preservo essa crença em Jesus. Acredito que Jesus era uma pessoa, era o salvador do mundo, iluminado por Deus, e quem acredita em Jesus não pode agir como o Bolsonaro age. Não pode ser como alguns líderes de igreja são. Então, é isso, eu só tenho a agradecer a Deus, a vocês, pela força no momento. A gente estava com uma audiência fantástica, gente.
E olha que, dadas as circunstâncias, poucas foram as vezes que o presidente Lula deu na live que deu tanta audiência como aqui. Graças aos amigos também que compartilharam, não é? Ao Rony Teles, ao Léo Stoppa, ao José Fernandes, que ajuda esse canal aqui, aos outros amigos que estavam ligados e também compartilharam, a equipe do presidente Lula, quero agradecer a eles, a equipe nossa aqui do Critica Brasil, a Marilei, a Lúcia Rocha, a Inês, a Niobe, enfim, a turma toda do Critica Brasil aqui, os meus moderadores que sabem, a Nara Santos, o Matheus, o Robson, a Lúcia, o José Antônio, tem outros, a Célia Mari, enfim, esse pessoal todinho, eu agradeço demais. A Tuca manda mensagem aqui para nós também, sabemos que é impossível ler todos, mas a gente manda porque amamos o Lula e o seu canal também. Eu mandei e me senti muito feliz e emocionada, valeu demais. Gente, eu vou confessar, viu, a Tuca, eu me emocionei. Porque o presidente Lula também me deu muita força no início, dizendo Aquias. E ele falando antes, né? E eu vou colocar um trecho para vocês hoje à noite do que eu conversei com ele antes. E foi muito importante para mim, porque a gente sabe que a gente que trabalha com jornalismo, né? Vai atrás da notícia, vai atrás dos comentários e nem sempre a gente é reconhecido assim. Mas eu quero agradecer muitíssimo a humildade do presidente Lula, que chegou já brincando comigo para dar uma, né, para tirar um pouco o nervosismo, porque é normal, gente. Eu nunca tinha entrevistado o presidente Lula, então era normal que me sentisse um pouco nervoso no caso. Mas parece que deu para fazer e eu gostei demais. E o que eu posso dizer é que ele atendeu as minhas perguntas, as perguntas que eu fiz para ele na hora, respondeu a contento. E eu queria sempre trazer Lula aqui, para mostrar aos meus amigos evangélicos, para mostrar às pessoas da minha igreja, que eles estão sendo enganados. Que muitas vezes aquilo que a boca fala não é o que diz, esse negócio de dizer Deus acima de tudo, Deus não sei o quê, isso é da boca para fora, porque a pessoa que tem Deus no coração não faz isso. Não é amigo de miliciano, não quer a violência para o seu estado, não apoia esse tipo de coisa. E o presidente Lula foi muito sábio ao falar, ao dizer, olha, se o Bolsonaro acreditasse em Deus, fizesse isso, ele não agia desse jeito, não agiria desse jeito. Então eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Hoje eu José Fernandes, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, vou colocar esse vídeo do bastidor no ar e às 21h45. Mas agora, gente, eu quero falar sobre a denúncia do deputado Luiz Miranda contra Bolsonaro. Essa denúncia está sendo considerada pela CPI o início do fim do governo Bolsonaro. É o início do fim do governo Bolsonaro. Ele está sendo atacado, o deputado, atacado direto pela família Bolsonaro. Está sendo, inclusive, o Onyx Lorenzoni pediu que a Polícia Federal, né, vasculhe, ou seja, a Polícia Federal investigando a quem deu a denúncia. Não sei do passado do Luiz Miranda. Ser amigo do Bolsonaro, boa coisa também não era. Mas uma coisa é certa, eu vou colocar aqui, o Luiz Fernandes diz, humildade é essencial. Obrigado, viu, Luiz Fernandes? Eu tento sempre ser o que sou, sem desmerecer ninguém. A Tuca disse, a introdução com a música ao piano derrubou Lula. Sentimos a emoção dele daqui, foi belíssimo, gente. Foi ideia minha que na hora, porque eu gosto muito dessa música, na hora eu coloquei lá para tocar. E eu queria realmente chamar a atenção do povo a esse lado sentimental, a esse lado religioso. Porque todos os canais que entrevistaram o presidente Lula esqueceram desse lado. E foi esse lado esquecido que fez com que Bolsonaro vencesse as eleições, colocando besteira na cabeça do povo evangélico, dizendo que o Lula não era cristão, que o Lula tinha raiva de crente, que o Lula ia acabar com a igreja. Foi isso. E ontem nós tivemos uma pregação do presidente Lula aqui no Critica Brasil, porque eu escolhi essas perguntas exatamente, eu queria vida do lado dele. Porque todo mundo dizia, o Lula é ateu, o Lula não sei o quê. Não dizendo que quem é ateu ou deixa de ser ateu tem qualidades melhor, mas o Lula tem a sua fé. E eu sempre soube disso e queria mostrar aqui para o bando de picareta, líder religioso que apoia Bolsonaro com oportunismo, que não é bem assim. E aí, foi por isso que eu chamei aqui para mostrar aos evangélicos, aos católicos, que não é daquele jeito que eu estava acreditando. Aninha Meirelli disse, aqui as parabéns, você foi cirúrgico agora.
Muito obrigado. Evangélicos têm que despertar para a verdadeira realidade. É isso, simplesmente isso. Eu queria, porque muita gente que me acompanha, que sabe que eu sou de uma igreja, eu pertenço a uma igreja, minha família toda é evangélica, eu prego nas igrejas, então eu queria trazer realmente essa coisa, gente, olha que oportunista aqui. Lula acredita em Deus, mas não precisa ficar usando da religião para vencer a eleição, é isso. Senhores, agora, olha lá, eu ainda vou falar sobre isso à noite, pessoal. Mas olha o que o deputado Luiz Miranda falou sobre a situação. Eu vou falar depois, aqui que eu passar o vídeo dele, do dia em que Bolsonaro recebeu esse deputado na casa dele, lá no Palácio da Alvorada, aqui no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e o que eles conversaram. Mas antes, olha o deputado falando sobre essa situação. E me desculpem aqueles, como eu vi agora, e até alguns comentários pegando print daquilo que eu já venci, daquilo que eu ganhei, já transitado e julgado, provei que aquilo foi uma armação contra mim. Os envolvidos foram indiciados, eles sim estão respondendo e mais uma vez tentam macular aqueles que lutam contra a corrupção. Nós vamos provar que tinha algo muito grave, muito errado na história da Covaxin. Vocês estão mexendo com as pessoas erradas. Nós não temos medo de ameaça nem chantagem, nem eu e nem o meu irmão. Nós vamos até o fim agora. Nós não somos os bandidos dessa história, nós somos os que salvamos o Ministério da Saúde, o dinheiro público, as vidas que seriam perdidas se meu irmão não tivesse agido. E nós confiamos naquele que sempre se posicionou como representante da defesa do combate à corrupção, que é o presidente Bolsonaro. Foi para ele que nós entregamos tudo no dia 20 de março. Foi para ele que nós cobramos naquela semana, perguntando qual era o próximo passo, o que deveríamos fazer. Nós não estamos aqui acusando o presidente, até porque o combate à corrupção não deve ter nem esquerda nem direita. Não deve nem ter centro. Combate à corrupção deve ser de todos nós. Até porque corrupção na saúde, na Covid, no dinheiro da Covid, é mesmo que dizer que você quer que essas mortes continuem. É grave, é gravíssimo. E todos os documentos serão entregues na CPI na sexta-feira, comprovando que o contrato estava em nome de um, a invoice de pagamento estava em nome do outro, a pressão para emitir a LI, que é a licença de importação, para que o pagamento fosse efetuado. Não teve nenhuma compra, porque o meu irmão e o deputado Luiz Miranda não deixaram acontecer. Essa é a verdade. O resto, eu quero ver vocês terem os documentos. Eu tenho. Vocês estão aí com narrativa, possuem? Vocês têm as provas? Eu tenho. Prova, documento, conversas e principalmente dentro do sistema do próprio Ministério da Saúde, que o ministro Marcelo Queiroga deveria verificar. Foi o seu ministério, claro, você assume depois, você não tem culpa, mas que... Olha, o deputado está falando essas coisas porque a Polícia Federal agora está atrás dele e também denúncias passadas começaram a vir à tona porque a família Bolsonaro está caindo de pau em cima desse deputado. Está caindo de pau nele, quer destruir ele de qualquer forma. E uma coisa, o Onyx Lorenzoni deu entrevista ontem e falou isso aqui. Veja só o que ele falou e depois eu vou comentar o fato. Sobre as acusações assacadas hoje contra o presidente da República, quero dizer 3 coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. Portanto, o governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento
que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento. Resumindo, gente, Onyx Lorenzoni, governo Bolsonaro, botando a Polícia Federal para cima do deputado que denunciou a corrupção no governo Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa, vamos aqui aos fatos. O dono da empresa suspeita desse superfaturamento, ou de estar intermediando, ou de ter recebido uma parte dessa grana como sinal da questão, chama-se Francisco Maximiano, que vai depor na CPI talvez daqui a uns 10 dias. Ele é dono da empresa suspeita de ter feito essa intermediação. Porque todas as compras de vacina têm sido feitas através da própria empresa, sem precisar de intermediários. Mas vocês lembram que na CPI o Pazuello teria dito que havia uma empresa que tinha que fazer essa intermediação? Lembram disso? O Pazuello também disse que tinha alguns que estavam atrás do pichulé, ou seja, do dinheiro. De repente o Pazuello é demitido. O deputado diz que o Pazuello tinha descoberto a falcatrua e tinha botado para cima no combate à corrupção, mas por isso foi mandado embora. Mas só quem podia mandar o Pazuello embora era uma pessoa, o próprio Bolsonaro. Aí vem o meu pensamento. O Luiz Ricardo Fernandes Miranda e o irmão, o deputado Luiz Miranda, lembrando que ele é chefe da divisão de importações do Ministério da Saúde, o irmão do deputado. Ele, que é chefe dessa divisão de importação, contou para o irmão dele que estava recebendo ligações dos seus chefes para acelerar a documentação de um modo estranho da vacina Covaxin. Ele tinha que comprar e a vacina já estava ok. Era a Covaxin a vacina preferida do governo Bolsonaro. Tinha Pfizer, tinha AstraZeneca, tinha Butantan, tinha Sputnik. Nenhuma dessas prestava na visão de Bolsonaro. Somente a Covaxin, a mais cara e a que não tinha sido aprovado pela Anvisa. Lembro que a Anvisa viajou para a Índia e verificou que o local de armazenamento da vacina não era adequado. Lembram disso? Pois é. A vacina mais suspeita era aquela que o Bolsonaro colocava mais fé, mas também era mais cara. Aí o Dudu Bananinha vem com a ideia dizendo o seguinte: era o mesmo preço feito. Mentira, não era o mesmo preço feito. É claro que a empresa agora vai se defender, porque a gente não sabe até esse momento se a empresa também sabia dessa situação, estava nesse preço superfaturado, porque é um preço 1000% a mais do que seria. Então, embolada disso. Os dois disseram que no dia 20 de março, eles foram no Palácio da Alvorada, o deputado e o irmão dele, que é o responsável pelo departamento de importação no Ministério da Saúde. Os dois foram na casa do Bolsonaro, na casa dos presidentes que ficam aqui no Palácio da Alvorada. Foi recebido lá à noite. Ele não é fora da agenda, então aí você já sabe que ele deveria estar escondendo alguma coisa, porque não queria que tivesse na agenda. Eles disseram que nesse dia eles entregaram para o Bolsonaro todas as provas, todos os documentos de que havia um superfaturamento, de que havia esse interesse por essa empresa de ganhar dinheiro em cima disso. Eles mostraram, o Bolsonaro está aqui. Aí o Bolsonaro disse para eles que ia mandar a Polícia Federal investigar. Luiz Ricardo Fernandes denunciou depois o esquema ao Ministério Público, dizendo que estava sendo coagido por seus superiores para liberar a vacina superfaturada em mais de 1000%. Agora, pasmem, a Polícia Federal, ela informou o seguinte: não encontrou registro de nenhum inquérito aberto sobre o contrato suspeito envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com o deputado Luiz Miranda, as irregularidades foram levadas pessoalmente para Bolsonaro. Resumo da ópera: não há aquilo que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro falou assim, vou mandar a Polícia Federal investigar. Mas a própria Polícia Federal, hoje, em resposta à CPI, disse: não há qualquer diligência, não há qualquer investigação sobre isso. Ou seja, Bolsonaro não pediu nada. Se o Bolsonaro recebeu essa denúncia e não levou para frente,
Das duas, uma. No mínimo, ele prevaricou. Que é você deixar para lá, você omitir, você não procurar, você não denunciar aquilo que você, como empregado público, como funcionário público, sabe que está acontecendo, está roubando. O que este camarada fez aqui, ao denunciar, era também se livrando do ato de corrupção. Vamos supor, se eu souber e eu estou no meio da linha de funcionários, eu vou me meter no meio depois. Então, era a Covaxin, a menina dos olhos do Bolsonaro. Por que essa empresa tinha que intermediar? Por que precisava de um atravessador? E por que esta mesma empresa esta empresa que tinha uma outra, recebeu 31 milhões e 500 mil reais no aditivo de uma compra estranha de preservativos femininos? Olha isso. Essa empresa, que estava supostamente intermediando, recebe um aditivo, ou seja, uma somatória num contrato que já tinha, e não tinha nada a ver compra de preservativos femininos. Pensa bem, 31 milhões de reais. Eles têm a desculpa deles, dizendo, não, isso aí foi depois que eles pediram mais, mas quem é que está transando tanto assim, gente? E aonde a Damares está distribuindo isso, esses preservativos femininos? Ah, não, me poupe, tem alguma coisa errada não. Bolsonaro recebeu os dois por fora da agenda. Ouviu denúncia que girava em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só que ele deixou registro. O Bolsonaro deixou não, ele não anotou na agenda presidencial, mas ele, como um bom bolsonarista que gosta de se aparecer, que ele é o chefe dos bolsonaristas, ele bateu foto com o camarada lá, que esteve junto com ele. E tá aqui, ó, no dia que ele foi lá, está aqui o deputado, juntamente com ele, né? Tanto o deputado como o irmão foram Bolsonaro. Essa foto aqui é a foto do momento, é a foto do dia que eles estavam lá. E esse dia aí foi que eles denunciaram. Tá aí o Bolsonaro de roupa normal, você vê que é um bate-papo informal. Este camarada, esse deputado é amigo do Bolsonaro. Sempre foi companheiro dele. Amigo de todas as horas. Estava para cima e para baixo. Então ele deve saber muita maracutaia. A pergunta que não quer calar e que eu faço aos amigos do Critica Brasil é a seguinte. O que fez que esses dois brigassem? O que fez que esse deputado agora entregasse o esquema do Bolsonaro? Eu estou me lembrando daquele caso do Fiat Elba, do Collor, que derrubou o Fernando Collor. Foi o princípio do fim. A CPI vai investigar profundamente essa situação do Bolsonaro, porque embaixo desse angu ainda tem muito arroz para coisa. Eu não sei se é assim esse ditado, mas enfim, tem muita coisa. Olha, se o Bolsonaro não tomou providência, no mínimo prevaricou. Ou, no máximo, está envolvido até o pescoço com esse roubo, com essa intenção de roubar, com essa situação todinha. Gente, senadores da CPI da Covid acreditam que a Madison BioNTech, empresa usada para tentar receber antecipadamente 45 milhões de dólares da compra da Covaxin, seja uma empresa de fachada. Ela é sediada no endereço em que investigações internacionais já apontaram a existência de registro de 600 empresas de fachada aproximadamente. De acordo com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, as informações que estamos colhendo apontam que a Madison, usada pela Precisa para receber ilegalmente pagamento antecipado da Covaxin, seja uma empresa de fachada. No mesmo endereço dela, já foi denunciado cerca de 600 empresas. Pessoal, é mais ainda. Olha só, 45 milhões de dólares que essa empresa estava tentando receber. É o governo Bolsonaro, é o combatedor da corrupção, é o zelador dos bons costumes, é o conservador das boas ordens, é um crente. Olha, gente, é sacanagem tremenda. Espalha esse vídeo, compartilha junto com a gente. Quero agradecer aqui a Raimunda Ieda Vieira, que diz assim, aqui, como diz o padre Júlio Lancelotti, Jesus não está acima de tudo, ele está no meio de nós. Lindo, né, gente?
Eu quero trazer o padre Júlio Lancelotti aqui também, e todos os religiosos que puderem ajudar serão bem-vindos. Marcelo José mandando mensagem aqui para nós também, não consigo ler a mensagem dele, que está lá para baixo, mas Marcelo, obrigado por tua mensagem aqui. Senhoras e senhores, olha essa pesquisa. Aliás, o Renan Calheiros e Humberto Costa afirmam que o Onyx Lorenzoni comete crime de coação de testemunha e advertem que ele pode ser preso. Na abertura da sessão da CPI da Covid desta quinta-feira foi marcado pelo impacto das denúncias dos irmãos Miranda de corrupção na aquisição de vacinas Covaxin e das ameaças do governo Bolsonaro contra os dois que denunciaram. Hoje à noite eu vou mostrar um vídeo do Marcos Rogério passando o maior mico na CPI da Covid com um médico lá. Senhores, tem também a pesquisa do IPEC, a pesquisa do Ibope que saiu hoje. E eu vou divulgar hoje à noite também, falar sobre a pesquisa que mostra que Bolsonaro tem aprovação de apenas 23% dos eleitores brasileiros. Gente, muito obrigado por todas as mensagens que vocês estão mandando. À noite a gente conversa melhor, tá bom? Critica Brasil falando... aliás, tem essa imagem aqui, ó, uma imagem do dia. Bolsonaro manda a menina tirar máscara num evento no Rio Grande do Norte. Olha isso. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia, presidente. Não é um patife descarado esse homem? Não é um patife uma pessoa dessa? E hoje eu vou falar por que foi perigosíssimo isso, porque eu vou mostrar o momento em que o médico foi cirúrgico na resposta a esse bolsonarista Marcos Rogério. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta às 21h45, eu, José Fernandes, ao vivo aqui do Critica Brasil. Beijo no coração de todos. Gente, compartilhe os vídeos. Muito obrigado. Tchau, pessoal.